é assim, são três pilares, que a gente trabalha. Um é a palestra, às segundas-feiras. Na sequência, hoje eu já vou passar os exercícios da semana. Hoje nós vamos passar 4 exercícios e você vai fazer essa semana e o resto da sua vida. E as tarefas. As tarefas, vocês vão entender elas, façam todas. Vocês vão entender na terceira ou quarta aula, vocês vão entender o porquê delas e é assim, amados, o treinamento ele é feito de 3 pilares. A aula de entendimento, todas as segundas-feiras, às 8h30, às 9h30. Hoje nós vamos dar 4 exercícios. Ao total do treinamento são 15 exercícios. E as tarefas que são feitas durante as semanas. A pessoa que está no grupão, ela só tem acesso às palestras. Vai gerar resultado? Talvez um pouco. Mas se você quiser gerar um resultado, uma mudança completa no seu relacionamento, faça o treinamento completo. Amém? Hoje nós já estamos na quarta tarefa, eu já coloquei a tarefa para os homens aí, e à medida que vai passando a semana, vai mudando as tarefas. E é importante, muito importante. Um pastor te convidou, nós somos pastores da Renascer em Cristo. Eu sou o pastor Maurício, ela é a pastora Ana, nós somos pastores da sede, e tem vários pastores que estão fazendo esse curso também, esse treinamento, e estão nos ajudando, e ele vai nos ajudar. Você teve algum problema, alguma situação que você não está E conseguindo caminhar, aparece. procure o seu pastor. Eu tenho certeza que ele vai pegar na sua mão aí e vai trilhar essa uma milha contigo para que você possa terminar com excelência. Amém? A Renascer é uma grande família e nós estamos aí juntos fazendo esse trabalho, tá bom? Então, grude no seu pastor. Eu sei que nós estamos aqui em vários estados, várias cidades. É uma grande bênção isso. E se você não é da Renascer, não tem problema. Se você é de outro ministério, ou é católico, ou é espírita, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos pastores. Nós não vamos ferir a sua fé. Nós só vamos passar para você ensinamentos que o Jesus deixou para nós. E hoje nós vamos falar sobre o amor dele. O amor de Jesus em nossos casamentos. Igual a gente falou, a única exigência A é ser única casado. exigência é ser casado. E você vai gerar uma experiência que eu tenho certeza que vai ser única na sua vida. Quando a gente fala ser casado, é morar junto, né? Pode morar junto, tá? Você constitui uma família, então você é considerado casado. e, se- e se você ainda não teve a bênção do seu Quem pastor, quiser também. quiser caso eu sei que ao longo desse treinamento, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai direcionar a sua vida, dar o entendimento da importância de realmente ser casado. Amém? É diferente. Amém? Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar sobre o amor de Cristo. O amor, nós vamos desvendar o amor de Cristo para os nossos casamentos. Será que a gente entende? ah, Será que a gente entende o amor de Cristo? Essa é uma pergunta que eu já quero deixar aí para que você veja assim, muitas vezes, porque quando nós estávamos num pé de guerra no início do nosso casamento, o primeiro exercício que Deus colocou na minha vida falou assim, para mim falou assim, você não sabe amar. E aquele momento eu fiquei em choque e falei assim, mas o Senhor é amor, então me ensina. Foi a primeira direção que o Espírito Santo de Deus colocou na minha vida no nosso início de casamento. Amém? Se você não pegou a aula introdutória, é muito importante. A gente vai postar assim, aqui a gente vai postar um sitezinho para que você possa acessar a primeira aula, a segunda aula, todas as aulas da mentoria, do treinamento. Amém? Vocês só vão ter acesso às aulas e ao material de apoio, mas as tarefas só quem está no grupo homens e no grupo mulheres, tá bom? Então vamos entender. Eu pensava que eu entendia o amor de Deus. Eu pensava que eu sabia o que era o amor de Deus. E é tremendo porque o Senhor ele fala assim: é, aquele que não me ama, não conhece o amor de Deus, não conhece Ele. Ele fala isso lá em João 4:8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Ele é muito nítido. E eu falei assim: como que eu não conheço o Senhor? Às vezes a gente fala assim: conheço de ouvir falar, mas conhecer, contigo andar, nós precisamos gerar experiência, nós precisamos literalmente conhecer o amor de Deus para que nós possamos conhecer a Deus.
Amém? Porque ele colocou, aquele que não ama não conhece o amor, não conhece a Deus. Amém? Vamos entender se a gente conhece o amor de Deus. Porque o casamento é um produto que ele não veio em uma prateleira, Manual. é nem com manual. A gente vai. Poderia, né? Poderia, né? Poderia ser Faz assim, assim, né? que vai dar tudo A correto. Né? gente coloca lá na pesquisa, né? Coloca lá na pesquisa assim, a situação é, a situação de deixar a toalha molhada em cima da cama. Como resolver? Podia ser assim, né? Ter as instruções, ter um monte de opção para a gente. Mas não é, a Não gente é. não casou com o manual. Casamento não é achado em prateleira, nem comprado em prateleira. Cada um tem a sua história e cada um tem o seu histórico, a sua forma de conduzir as coisas, né? Então, é pelo contrário, né? O casamento ele vem de duas pessoas completamente diferentes, com seus traumas, com seus medos, com as suas manias, com a sua educação, a sua cultura, um de cada lado e juntou. Aí dá uma treta terrível. O nosso deu. O nosso deu. Nós namoramos 5 anos, nunca brigamos. Eu não me lembro de uma briga. Nós tivemos assim umas desavenças, mas briga mesmo. Nós tivemos foi no primeiro, segundo dia de casamento que começou as brigas. E aí nós tivemos que experimentar o amor de Deus em nossas vidas, amém? Então, esse é um desafio. Existe um caminho que o Senhor nos dá, que ele nos ensina como o seu casamento do ruim pode ficar bom e como bom ele possa ficar melhor. Eu não sei se o Lúcio, eu não consegui ver quem estava ali. Eu deixei um material para que pudesse compartilhar agora. Glória a Deus. Olha que material bacana, eu vou deixar isso no grupo, tá? Adão e Eva foram os únicos seres humanos que viveram um pouco do plano de Deus. Amém? Mas quando Adão e Eva foram os únicos seres humanos que viveram o plano perfeito de Deus. E Deus tinha um plano bom, perfeito de Deus. Mas só que com o pecado do homem, eu quero que vocês coloquem aí no chat qual que foi o pecado do homem. Amém? Ah, e aí, a partir daí, nós começamos a viver e a caminhar com a vontade nossa, da carne. Alguém sabe dizer aí qual foi o pecado? Desobediência. A Ilane Rodrigues colocou desobediência, a Érica colocou desobediência, a Andréia também colocou desobediência. Glória a Deus pela desobediência. E vocês, a Simone também. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quem aqui é obediente? Ao extremo. Vamos ver. Hoje nós vamos desvendar, ver aí o grau da nossa obediência. O grau de quem fala a verdade, né? De quem fala a verdade. Então Jesus aproximou-lhe deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Existe um módulo, uma aula sobre a autoridade de Cristo. E deixa eu falar uma coisa para vocês: vai ter um culto dia 25, sexta-feira, no hall. Você é nosso convidado, esteja presente. Claro, se na sua igreja não tiver o culto, esteja conosco no hall, na moca. Mas se na sua igreja tiver o culto, esteja lá, porque vai ser o mesmo tema. Nós vamos falar sobre a autoridade de Cristo na vida de um casal, tá bom? Então, sexta-feira, nós vamos ter um tempo. Pastor, posso falar? Eu penso que não foi esse. Eu acho que não foi esse pecado. Não entendi. Ela acha que não foi esse o pecado. Não foi a desobediência. Amém. No final, você fala com a gente e a gente explica. Mas a desobediência foi o fator crucial para o pecado. Desobedecer uma direção de Deus. Quando a gente desobedece uma direção, algo que está na palavra de Deus, nós temos consequência. E a consequência da desobediência foi isso. Então, sexta-feira, em todas as igrejas Renascer, você vai encontrar a palavra autoridade de Cristo no casamento. Amém? Então, se você tiver o culto na sua igreja, vai lá. Se não tiver, vem para o hall, nós vamos estar ali. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nós vamos falar sobre
a parte do amor de Cristo. E é muito tremendo falar sobre isso, e eu não vou falar diretamente agora sobre o amor de Cristo, mas eu vou dar mais 3 pilares para você construir este amor em Cristo. Que é a fé, a obediência e a perseverança. Aí fica uma musiquinha, né? Com fé, eu fiz um trocadilhozinho. É, ter fé com obediência, com perseverança em amor. Então, esses 4 vão ser os exercícios dessa semana. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E isso está lá em Hebreus 11:6. E outra, e pela fé nós somos justificados. Amém? Então a fé não pode faltar. Então você precisa ter fé em Cristo que todas as coisas vão bem. Amém? Nós já vamos falar sobre isso. Obediência para a bênção. É necessário ter obediência? Sim. Da mesma forma que a falta da obediência nos levou a viver, a mudar todo o plano de Deus, a obediência nos faz resgatar muitas coisas. Porque naquela figura ela está, né? O plano perfeito de Deus, a desobediência do homem se afastando do plano de Deus, né? O plano de Deus, a desobediência afastando, e o resgate disso é em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo nós resgatamos todas as coisas. Então nós vamos falar sobre a obediência. Lá eu vou ler 2 versículos para vocês, em Levítico 26, 3, 4. Se andares no meu estatuto e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei chuvas a seu tempo, e a terra dará sua novidade, e a árvore do campo dará seu fruto. Da mesma forma que em Deuteronômios 28, 1, 2, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará de todas as nações da terra. E aí vem as bênçãos. Amém? E maior exemplo é de Jesus. E lá em João 6,34, pois eu desci do céu para fazer, eu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele obedeceu o seu chamado, ele obedeceu a sua missão. E glória a Deus por isso. Então a obediência ela está totalmente atrelada a viver as bênçãos de Deus. Obediência a quê? Obediência à palavra de Deus. Nós vamos ver algumas situações hoje aqui que vai despertar a obediência nas nossas vidas. Amém? Porque eu passei exercícios. A semana passada eu passei uma direção muito importante que já reverteu muitas situações. Eu falei para vocês não briguem, porque vocês estão brigando pela razão de vocês, não pelo objetivo de vocês. Qual é o objetivo de vocês? É brigar? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que o objetivo de vocês tinha outros planos, tinha outro propósito, e a briga, as razões, ela tem atrapalhado os objetivos se concretizarem, o propósito se concretizar. Então, se você perdeu a aula passada, a introdução entre, que você vai entender o que é viver sobre o objetivo, sobre o propósito, não buscar a sua razão. Você vai entender, tem um texto lá maravilhoso para que você possa ter essa reflexão. Então, os exercícios até agora é trabalhar o seu objetivo para que você não brigue com fé, com obediência, com perseverança, em amor. Bem? Então, hoje nós já estamos no 5º exercício para que nós possamos trilhar essas 5 semanas, essa imersão de 5 semanas e para o resto das vidas esse exercício. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se alguém falar assim, pastor, eu estou fazendo todas as tarefas, mas o meu marido não está fazendo as tarefas. Eu vou parar. Aí eu vou falar para você assim: onde está a sua perseverança? Onde está a sua fé? Onde está a sua obediência? E aonde está o amor de Cristo? Amém? Você tem um propósito? Você vai até o final no propósito. São apenas 5 semanas que eu pedi para você. São 5 semanas de propósito que nós precisamos ter uma ação aqui na Terra para ter uma reação nos céus. E é necessário essa obediência. É necessário essa ação. É necessário que você vença a sua razão e trabalhe o objetivo.
O objetivo que vocês entraram para fazer o treinamento foi para sair um casal melhor. Esse é o objetivo. Que esse objetivo seja o propósito da vida de vocês. Amém? Então é exercício. Exercitar o quê? O objetivo. Que o objetivo se torne o propósito da vida de vocês com fé, com obediência, com perseverança e com amor. Amém? É você tem que se vencer. Tem que se vencer. Tem que se vencer. Ah, tem um. A pastora estava aconselhando uma pessoa agora à tarde. Persevere. Persevere em amor, em obediência e com fé. Não busque a sua razão, mas busque o seu objetivo. Eu tenho certeza, nós estamos no quinto exercício. Tem mais 10 exercícios. Esse é o quinto exercício. Até o final, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Essa ação aqui na Terra vai mover uma reação nos céus e você vai viver algo diferente nessa Terra. Amém? Perseverança, a força que gera maturidade. Tiago 1:3-4 fala: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. A perseverança porém, a paciência, a sua obra perfeita. É preciso ter paciência, é preciso perseverar. E para você perseverar, é preciso ter fé, é preciso ter obediência, é preciso ter um objetivo, é preciso ter um propósito. Então, isso é exercício, e exercício precisa ser feito. Amém? Não basta você ir na academia um dia só e falar assim: caramba, cadê o meu tanquinho? Um dia só não vai sair tanquinho. Você vai ter que perseverar, você vai ter que exercitar para que você possa ter resultado. Amém? São 5 semanas que a gente pede para você. Então, por que eu falo para vocês que hoje nós vamos entender o amor de Deus? O amor de Deus ele está lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 8. E ele tem um ensinamento muito importante. Nós já vimos em 1 João 4:8 que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, eu estou dando exercícios para que você possa exercitar o amor de Deus em você. E em 1 Coríntios 3:8, eu acho que eu não vou ler todo o versículo, mas eu quero que você se atente ao 1 Coríntios 13:8. O amor nunca falha. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando aqui em casa. Deixa eu falar uma coisa. O amor nunca falha. O amor não falha. Você não sabe como era a nossa vida antes. Você não sabe o que nós passamos antes. Nós tínhamos duas escolhas. Todos nós temos escolhas: desistir do plano de Deus ou obedecer a Deus. O Senhor não uniu vocês para que vocês sofressem o desgaste de um divórcio, o desgaste de uma família destruída. Não que você, eu estou no meu segundo casamento, né? E quando eu estava tendo uma experiência ruim com a pastora, eu falei: Senhor, o Senhor me colocou em mais uma fria. O Senhor errou comigo. Deus não erra. Ele falou: você precisa aprender a amar, né? Então, eu fui aprendendo, eu aprendo até hoje o amor de Deus. Então, eu passo um recado para vocês: começam a aprender o amor de Deus. Não tem nada a ver com a sua razão. Pastor, mas eu não tenho razão, só eu que vou fazer. Querido, use, deixa Deus te usar para você ter a experiência. Busca o objetivo. Essa é uma das verdades mais poderosas. O amor, no padrão de Deus, não é sentimento. Você fala assim, porque eu não entendia nada, porque eu olhava para a pastora, era tanta briga, tanta mágoa. Eu não sentia mais nenhum tipo de carinho. E o Senhor me coloca mais um versículo, Marcos 12:31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso não é uma sugestão,
é uma ordem, é um mandamento. O amor é um mandamento de Cristo. Amar, mas amar com o amor de Cristo. Nós vamos ensinar, nós vamos treinar vocês hoje para vocês aprenderem a amar com o amor de Cristo. É diferente um pouco do que nós temos aí como sentimento. E eu olhava e falava assim, mas eu não sinto mais nada, como é que eu vou amar uma pessoa que eu já fui tantas mágoas? E nós vamos, deixa eu falar uma coisa para vocês, às vezes, quem aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes eu ia fazer uma pergunta, mas eu não posso entrar nesse assunto agora, porque esse assunto da semana que vem. Mas eu vou fazer uma pergunta para você entender mais ou menos o que é o amor de Deus. Você está com dificuldade de fazer alguma tarefa? Deixa eu falar. Você está agindo pelo seu sentimento de mágoas e ofensas, não pelo amor de Cristo. Imagina se Cristo tivesse magoado conosco quando ele veio aqui na Terra e ele foi, cuspiram nele, maltrataram, colocaram uma coroa de espinhos, algumas pessoas viraram as costas para ele. Se ele tivesse um sentimento humano, ele ia falar: Ô Deus, ô Pai, eu vou ter que morrer na cruz por esses aqui? Deixa eu falar uma coisa para você, eu sou Deus, eu vou sair da cruz, sabe, de uma, eu vou sair da cruz para eles saberem que eu sou Deus e eu não vou morrer por eles, não. Estou deixando eles aí. Esse seria um sentimento de mágoa, de ofensa. Eu quero uma coisa, quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já falou algo que não deveria ter falado para o seu cônjuge? Mais alguém aqui levanta a mão? Mais alguém aqui consegue falar assim, eu, pastor, já falei uma porção de coisa que não deveria ter falado. Eu falo para vocês que eu já falei uma porção de coisas que eu não deveria ter falado para a pastora. Eu já gerei conflitos em nossa vida que não precisava ter virado conflitos. Mas sabe qual foi o sentimento que eu falei? Sentimento de mágoa. Você está tendo sentimento de mágoa, está tendo ações com sentimentos de mágoa que está ferindo o seu, o seu relacionamento. Nós vamos começar a entrar numa situação aqui que você vai entender. Quando a gente toma uma atitude com o sentimento de mágoa, de ofensa, você já errou tudo, você já melou. Você já deixou o amor de Cristo de lado. Mas o amor de Cristo é aquele que ele, além de tudo isso que ele passou, ele estava na cruz e falou assim: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Ele não levou para ele. É isso aí. A gente fala muitas coisas que a gente ofende o nosso cônjuge. E eu vou falar que as nossas brigas no passado eram pesadas. Ou alguém aqui briga leve? Porque a gente brigava pesado. A gente se ofendia de verdade. E se não saiu ofendido, eu estava pensando em alguma coisa para ofender mais. Eu queria mais ofensa. Sabe o que você está fazendo com o seu cônjuge? Porque quando a gente briga, a gente quer desestabilizar o nosso cônjuge, não é assim? Quando a gente briga, você quer deixar ele inativo. Eu vou desabilitar. Eu vou aqui, ó, desestabilizar ele. Eu vou desestabilizar ela. Eu vou falar sobre isso aqui, vou falar sobre a família, vou falar sobre isso, sobre aquilo, para desestabilizar. Para deixar sem ação, porque eu vou vencer. Né? Só que quando a gente vence, os dois estão perdendo. Obediência, e nós estarmos em obediência à palavra de Deus, deixa eu falar uma coisa. Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida como casal. Então, nós não podemos desestabilizar um ao outro. E nós desestabilizarmos aquele que realmente quer nos destruir, nós precisamos agir com o amor de Cristo. É aquele amor que você vai fazer as tarefas independente se ela está fazendo ou não. Independente se ele está fazendo ou não. Independente se ele está te entregando palavras de ofensas e você não vai sentir essa mágoa, porque não é para você. A pessoa que quer te ofender, ela não quer te ofender, a pessoa já está perdida por dentro. Igual aquela pessoa que murmura, né?
que gosta de murmurar, gosta não, coitado, só conheceu esse caminho de murmuração e de acusação, nós vamos ver isso a semana que vem. Não consegue alcançar objetivo algum, porque fala dele mesmo. A pessoa que é o crítico não sabe construir. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês: o amor de Cristo não é esse. O amor de Cristo não é entrar nessa neura de. Existe uma palavra em 2 Timóteo 2,26 que eu vou ler para vocês agora. Tornaram a despertar, livrando-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Deixa eu te explicar essa palavra. A nossa mente precisa estar cativa a Deus, ok? Mas quando nós não temos a mente cativa a Deus, a nossa mente está fazendo as vontades do diabo. Está na palavra, 2 Timóteo 2,26. Quando você está agindo com a sua emoção ferida, com o seu sentimento ferido de mágoas e ofensas, você está fazendo a vontade do inimigo na sua vida, no seu relacionamento, na sua casa. Mas quando você a toma, engole seco e fala assim: opa, peraí, deixa eu me dar um minuto aqui para essa raiva sair, para eu poder falar algo diferente. Aí você vai entender. Aí você venceu. Aí você desestabilizou o inimigo. Lembrando que o inimigo não é quem está do teu lado. É isso aí. Olha aí para o teu esposo, para tua esposa, você está com ele do lado. Olha aí para ele e fala assim: eu não sou a tua inimiga. Eu não sou o teu inimigo. Eu não sou o teu inimigo. A gente precisava de uma camiseta dessa para chegar em casa, dormir com ela, né? Eu não sou o teu inimigo. Bem assim, estampado, uma touca, boneca, né? Tudo. Essa seria a nossa armadura. Eu não sou o teu inimigo. Nós estamos juntos nessa E batalha. a gente confunde, né? O nosso inimigo não é quem está do nosso lado. Nosso inimigo tem outro nome, né? Nosso inimigo não é o nosso marido ou a esposa. Não é. Nosso inimigo não está na nossa casa. Né? Aí, quando a pastora falou assim: deixa a toalha na cama molhada, eu não faço isso, viu? Não faz Não mesmo. faço, não. Você vai agir diferente. Você vai pegar, chama o seu marido, mas chama numa brincadeira. Ô, maridão, deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe essa toalha aqui? Não é para ficar aqui, não. Ó, ela é para ficar aqui, ó. Leva numa brincadeira. Vocês precisam encontrar um caminho de paz, um caminho de resolver o problema. Teve uma época que eu cheguei para a pastora e falei assim: amor, deixa eu te falar uma coisa. Esse caminho que você está indo, de ficar reclamando de tudo que eu faço, não é o caminho certo, não. Você não vai conseguir nada comigo. Desse jeito, você não vai conseguir nada. Eu preciso que você encontre, busque de Deus um caminho para você falar comigo. Porque não é. Eu não posso entrar na aula semana que vem. Não é você entrando no seu sentimento de mágoa e de ofensa que você vai mudar o seu cônjuge. O amor de Deus não é acusar. O amor de Deus é amar. Nós vamos falar mais sobre isso. Amém? Porque a tarefa é feita de três. O treinamento é feito de três pilares, lembra? A palestra, a gente dá o entendimento. Depois nós damos os exercícios, nós temos 5 exercícios já. E depois nós damos as tarefas. As tarefas já estão rolando na semana aí. Nós já estamos na quarta hoje. Não é isso? Nós estamos na quarta. E se você não fez, volta lá e já começa a fazer tudo. Amém? Faça. Por quê? E por que os exercícios? O exercício que eu passei foi: trabalhe os seus objetivos, não a razão. Isso já vai acabar com a briga de vocês. Ok? De que forma? Com fé, com obediência, com perseverança e tudo em amor. Amém? Se mantenham firmes. Só faltam mais 4 semanas. A primeira semana já foi. E os vitoriosos estão aqui. Ó. Nós estamos em 175 pessoas dentro da sala de aula. Tem muitos que estão no Prosperity, que não pode entrar. Curso de mulheres que fez, mas nós vamos deixar a aula gravada para que você possa
pegar o que você perdeu. Amém? Nós estamos com 300 casais fazendo o treinamento. São os 300 valentes. 300, gente, é profético ou não é? 300 casais fazendo treinamento. Os 300 valentes. Os 300 de Gideão. Amém? Os 300 que vão fazer a sua casa, a sua prosperidade em nome de Jesus. Os 300. E nós estamos aqui firmes e vamos até o final. Então, amados, é importante que você faça os exercícios. Exercícios esses que você vai ter que acordar de manhã e treinar. Treinar como? Em obediência. Qual é o meu objetivo? O objetivo meu vai lá nas promessas que Deus tem na sua vida. Esses são os seus propósitos, os seus objetivos, prosperidade em todas as áreas da vida de vocês. Deus tem uma promessa para você. Pode ter certeza que tem. Nós vamos falar sobre isso. Amém? Acho que na última aula nós vamos falar sobre isso. Deus tem um plano perfeito para você. Então não estrague o plano dele. Trabalhe com amor. Não trabalhe com seu sentimento de mágoa e de ofensa. Quando eu entendo que eu estou, vai pensar vocês que nós às vezes não ficamos com o sentimento trocado. Eu preciso identificar o sentimento. E quando vem na minha memória uma palavra rude, e eu às vezes acabo deixando escapar, eu já entendo que eu estou trabalhando o meu sentimento contrário. Eu preciso me vigiar. E quando eu entendo isso, eu preciso desestabilizar o meu inimigo. Vocês estão entendendo? E não sou eu. E o meu inimigo não é ela. Quando eu entendo que o meu sentimento está contrário à vontade de Deus, eu preciso me vigiar e mudar as minhas palavras para com ela. Se naquele momento eu não conseguir, eu fico em silêncio, vou tomar um banho, vou para lá, desço, dou uma caminhada, falo, Senhor, de onde está vindo esse sentimento? Por que que eu estou agindo com mágoas? Aonde está a minha mágoa com a minha esposa? Trabalhe isso na sua vida. Aonde está a ofensa? Aonde está isso? Porque tem casais que vai deixando até virar uma bola de neve. Quando já explodiu, aí busca ajuda. Quando já, ai, eu tenho atendido várias mulheres, né? E teve uma que falou assim: a gente briga todos os dias, né? E muitas vezes a gente fica sem se falar, porém a gente não tem mágoa. Pode isso? Dá para ser assim? Não dá. Não dá para ser assim. Não. Com certeza. Tem mágoa, sim. Tem mágoa de ambos os lados. Então precisa se conversar, precisa limpar o coração, precisa limpar o emocional, precisa limpar para não ser dirigido pela mágoa. Porque se você vai deixando, vai deixando, vai deixando, quando você vê, já explodiu e já o copo já transbordou, e aquilo que poderia ter sido só uma situação, não, aí vai ser uma divisão, uma contenda, um divórcio. Por quê? Porque não estancou no começo. Amém? Eu falei no começo para vocês, é o meu segundo casamento e é o primeiro casamento da pastora. Eu tenho 2 filhos, amém? Mas eu não tinha o total entendimento que eu tenho hoje de um casamento. Então, você que está aqui, já é o seu segundo casamento, ou outro casamento, quarto, quinto, não sei, sexto, não sei. Não, em nome de Em nome de Jesus, né? Eu não sei, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Acabou, cessou aqui. Amém. Porque hoje você tem um tempo novo, você tem tá tendo um entendimento novo, Amém. e Deus vai prosperar o seu relacionamento. Amém? Então, não erre mais. Aprenda a amar. Busque o amor de Deus. Nós vamos entrar num texto agora, que esse texto, amados, falou muito comigo. Existe um livro, toda semana eu vou direcionar um livro para vocês. Existe um livro aqui, Desafio de Amar. Leiam ele. Vê se tem ele. Eu não sei se tem em PDF, nós temos ele físico. É. Leiam ele. Busquem conhecimento, busquem Muito legal. caminhos para que vocês possam viver o plano de Deus na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
eu e a pastora, nós buscamos o plano de Deus em nossas vidas. Então, nós precisamos deixar as nossas mágoas, nossas ofensas de lado, buscando o amor de Deus em nossas vidas, exercitando o amor de Deus na nossa vida. De que forma que a gente vai exercitar o amor de Deus? Número um, trabalhando os nossos objetivos, ok? Então, se eu trabalhar o objetivo e não trabalhar a minha razão, um ponto. Segundo ponto, eu preciso. Exemplo da razão, a gente tinha tudo, a gente tinha razão. Eu tinha razão e ele tinha razão. E a gente tinha tudo para cada um buscar o seu caminho e falar assim: olha, agora a gente não quer mais, e essa era uma opção. Vocês querem ver outras razões? Deixa eu passar umas coisas que virou piada, mas era a razão. Nós já pegamos, amados, teve uma vez que um casal de manhã, 11 horas da manhã, começou a mandar mensagem para mim e para ela. Estou me separando, não quero mais saber dele, ele não vai mais entrar na minha casa, e isso e aquilo. Eu ligava pro cara, mas tá tudo bem, cara, eu estou trabalhando, não consigo falar com vocês, mas, cara, não se separa ainda, espera até a noite, vamos conversar, vamos, né? Amados, o cara comeu todo o alface do almoço. Pastor, eu não tenho razão. É brincadeira. Parece brincadeira, mas é sério. Parece brincadeira, foi sério, amado. O cara comeu toda a alface do almoço. Comeu todo o alface. Ele comeu todo o alface do almoço dos meus filhos. Mas ela tava num nível de razão, um nível de mágoa tão grande que qualquer coisa que ele fizesse, a presença dele já era terrível. E nós tivemos que começar a trabalhar o amor. O alface foi só um estopim. O sorvete já foi o estopim, não foi, amor? Foi. O sorvete já foi estopim de um casal. No dia dos namorados, ela queria tomar um sorvete. Já eram casados. E ele não tinha dinheiro para levar ela para tomar um sorvete. E aí isso foi motivo de briga. A gente saiu daqui e foi lá. Nós fomos até a casa, até para entender que foi o sorvete. Casa, porque a briga estava já no. Nossa, estava no nível hard. Nível hard, entendeu? De ofensas, de mágoa. Já estava ali. Do sorvete. Do sorvete. Amados, então nós precisamos entender o nível que nós estamos de mágoa e de ofensas do nosso cônjuge e reverter isso e falar assim: peraí, isso está errado. Eu preciso trabalhar o amor. Peraí, como é que eu vou. O que eu vou lidar aqui agora? Na verdade, o sorvete e o alface foi só uma desculpa. Foi a desculpa. Daquilo que já. O sentimento de dentro já estava fora. Entendeu? E pode ser qualquer outra coisa. Pode ser a toalha mais uma vez. Pode ser. Tem mais uma, amor. Vinagre, gente. Vinagre fica na geladeira ou fica na despensa? Ou café. O café se joga a borra na pia ou no lixo? Mas são coisas assim que é um barato. A borra, aí eu entrei nessa aí com ela também. Falei assim: não, a borra se joga no lixo. Ela falou assim: não, se joga na pia. Eu falei: não faz isso não. Entendeu? Pode pôr nas plantas. Aí eu fui perguntar para a mãe dele. Põe nas plantas, tá vendo? Eu fui perguntar para a mãe dele o que ela fazia. Sabe o que ela faz? Joga na pia. Aí joga na pia, sua mãe. Tá errado, tem que jogar no lixo, né? Amados, mas vocês entenderam até onde vai o nível da razão, até onde vai o nível de estresse, até onde vai o nível de... E Satanás só tá olhando, ela assim, eu não fiz nada. Não põe essa culpa em mim, não. Eles estão fazendo aí sozinhos. Mas deixa eu falar uma coisa. Quantas vezes você quis desestabilizar o seu cônjuge na sua briga? Pela vingança, por um sentimento de vingança. Quantas vezes você quis desestabilizar o seu cônjuge na sua vida de casado? E deixa eu falar uma coisa para vocês. 1 Pedro 3,7 fala que nós somos herdeiros da mesma graça. Já tem, vou postar para vocês. O Lúcio é o nosso hacker. Nossa, perdi aqui. Amados, não desestabilize o teu cônjuge, desestabilize o inimigo. Sabe por quê? Porque o Senhor tem a mesma promessa, a mesma graça para vocês.
e vocês desestabilizando o seu cônjuge, vocês não vão viver os planos de Deus. E os planos de Deus são melhores para vocês. E deixa eu falar, a hora que vocês aprenderem que o caminho da vitória é desestabilizar o inimigo, você vai buscar desestabilizar o seu inimigo e você vai buscar força para o seu cônjuge e espiritualmente o Senhor vai derramando sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Porque, na verdade, espiritualmente, como uma só carne, quando você desestabiliza o seu cônjuge, quem está sendo desestabilizado é você mesmo. É uma só carne. Tudo que você procura fazer para o outro, é você mesmo que sofre. Porque espiritualmente é uma só carne. Nós somos um em Cristo. O Senhor nos olha como um. Amém? Eu vou ler esse texto e nós vamos ministrar vocês. Olha, decora isso. Eu li mais de 100 vezes esse versículo e eu falo, Senhor, ministra a minha vida cada vez que eu leio. Em Efésios 5, 20 a 33. Eu vou ler para vocês. Efésios 5, de 20 a 33. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ele está falando assim, obedecer a palavra. Nós estamos falando em obediência. Obediência ao quê, amados? Obediência à palavra. O mundo nos ensinou tudo errado. Mas nós aprendemos hoje que nós precisamos nos sujeitar aos nossos maridos. Amém? Isso não é julgo. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta que eu quero que vocês ministrem um ao outro essa semana. Homens, vocês são pastores da sua casa? Homens, sacerdotes, vocês são pastores da sua casa? Agora vai para as mulheres. Mulheres, vocês se permitem ser pastoreadas? Eu conheço alguém que não se permitia. E ela era uma mulher de Deus. Por quê? Porque nós, mulheres, nós somos criadas e formadas para ser independentes. É ou não é? Quantas aqui a mãe falou assim, você vai trabalhar, você vai ganhar o teu dinheiro, você vai viver a tua vida e você não vai depender de homens. Não foi assim? Foi só comigo? As mulheres são formadas para ser independentes. E a palavra nos ensina para sermos interdependentes. Nós vamos ver isso a semana que vem. Não falta. Porque... Por isso o mundo está assim, né? Do jeito que a gente vê os casamentos desse jeito. As pessoas são intolerantes, as pessoas não... não, eu não preciso passar por isso. Não é assim que a gente ouve muito? Que eles falam? Eu vou passar por isso para quê? Eu não preciso passar por isso. Pela independência. É isso aí, amados. Sacerdotes, caminhem com o pastor de vocês. Caminhem, mulheres, caminhem com a pastora de vocês. Aprendam novos amigos, novas amizades, mudam o seu conceito de tratar o seu cônjuge. 23. Frase: casal anda com casal. Com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Sujeita, amados, é estar submetido. São regras. As regras, vocês podem elaborar elas. A mulher é auxiliadora. Tem voz ativa. Amados, 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Olha só. E deu sua vida por ela. Amados sacerdotes, vocês já leram esse versículo? Isso é obediência. Dar a sua vida à sua esposa. Para assim, proteger ela. Isso é espiritual. Amém? Para santificar, purificando-se com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem rúgula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos.
como ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha só, homens, eu vou colocar um exercício a mais essa semana. Eu quero que vocês decorem esse exercício, decorem esse versículo. Deixa eu falar, nós temos um casal referência na nossa igreja. Eu falo nossa igreja, Renascer em Cristo, a maioria, 90% aqui é da Renascer em Cristo. Nós temos um casal referência de autoridade e submissão. A nossa bispa, ela tem um ministério próspero. Se ela lançar um livro hoje, ela é best-seller daquele livro. Mas ela sabe andar em submissão à autoridade do apóstolo, que tem vários outros atributos, homens, que nós precisamos imitá-lo, buscar dele. São atributos que estão no altar nosso, de autoridade e submissão, onde eu e a pastora, nós aprendemos muito com eles, e nós estamos em todo encontro de casais. Encontro de casal é investimento. Ah, pastor, é caro. Investimento. Sabe o que é caro? Para você pagar o divórcio. Caro é o preço da ignorância. É isso. Eu só aprendi isso quando eu comecei a dar direção para as pessoas e as pessoas colocaram isso é caro. Aí eu sabendo que a pessoa está perdendo assim, mas a sua ignorância está muito mais cara do que você imagina. Então eu não quero mais ser ignorante, porque o preço da minha ignorância é caro. Amém? Então, amados, nós temos um casal referência no nosso altar de autoridade e submissão. Porque eu vou falar uma coisa. Ela não deixou de ser próspera. O que deixa ela ser próspera, a bispa próspera no seu ministério, é a sua submissão à sua autoridade. É a honra. É a honra. Para ele. E vou falar uma coisa, ela vai mais longe, sabe por quê? Porque a autoridade do apóstolo, ele ora por ela, abençoa ela e ela vai mais longe. Então, ó, homens, não saiam da sua posição de sacerdote. E mulheres, não saiam da sua posição de mulheres. Entendo a sua posição. 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Oh, homens, ele é a única coisa que o Senhor coloca em paralelo ao reino, é o casamento. A posição de cabeça do homem como cabeça da igreja, que é Cristo. Se vocês, mulheres, se sentem subjugadas em Cristo ser o cabeça da igreja, aí o problema é outro. Mas se você não entende isso e faz uma reflexão, entende que o seu marido é o cabeça do teu lar, e você pode falar assim para mim, pastor, mas ele não sabe ser o cabeça. Amém, eu concordo. Eu também não soube. A pastora casou com um menino. Deixa eu contar uma verdade para vocês. A pastora casou com um menino. Menino. É o primeiro casamento dela, então o menino era eu. Eu aprendi a ser homem. Eu aprendi a ser sacerdote do meu lar. Como? Buscando, andando com homens, mudando as minhas amizades. Eu andei muito com o Bispo Pedro, que realmente é outro casal que a gente possa ter referência como nossas vidas. O Bispo Pedro e a Bispa Amanda. Referência, eles se planejam. Eles têm frutos de planejamento. Então eu tive exemplos e eu falei assim, eu quero isso na minha vida. Então eu comecei a mudar. Amém? Deixa eu falar uma coisa que o senhor está me perguntando. Casal não anda com pessoas solteiras. Homens não têm amizade com pessoas solteiras, com outros homens solteiros. Mulheres não têm amizade com outras mulheres solteiras. Casal anda com casal, com o mesmo objetivo. Eu tenho amizade com homens solteiros? Tenho. Converso com eles, faço negócio com eles. Eu nunca preciso caminhar com eles. Ok? Eu sei diferenciar. Domingo, nós saímos com um casal querido. Foi caramba, quase que a gente não chega em casa de tão... Com casal. Com casal. Que tem o mesmo objetivo. Mesmo objetivo, mesmo propósito. Amém? Mude. Isso é uma direção que eu estou dando para você. Homens que têm muita amizade, casou agora e tem muita amizade com solteiro, espera seus amigos casarem e vocês vão caminhar juntos. Senão você vai buscar outras pessoas para você caminhar.
O objetivo é diferente. Mudo. Eles estão ainda na fase solteira. Você está já na fase casado. Eu ia fazer uma brincadeira aqui. A vida de casado só perde para uma coisa, né? E não é para de solteiro, não. Né? Amém? Então vamos lá. 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amados, é tremendo isso. Vocês formaram uma família. E a sua família, você agora é o patriarca da sua família, a sua geração está debaixo disso. Amém? Existe no 32. Exercitem isso, porque eu oro para isso e o Senhor já me deu tantos segredos nisso. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5:32. E é o casamento comparado. Grande é este mistério. O Senhor fala de uma prosperidade tão grande. Quando nós entendemos o nosso papel, essa ação aqui na terra, ela traz uma reação tão grande nos céus, que começa a cair. Amados, milagre não se explica. Você tem que viver. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Se perguntasse para uma borboleta o processo para ela viver a borboleta, eu tenho certeza que muitas borboletas iam falar assim: não, me deixa aqui como lagarto. Porque vai doer muito ficar naquele casulo. Mas, quando ela está ali naquele casulo, se transformando, aquilo deve doer. Sabe por quê? Porque transformou o seu corpo todo. E eu vou falar uma coisa para vocês: essa difusão do plano perfeito de Deus para o nosso plano carnal e o resgate de Cristo, muitas coisas doem. Doem quando a gente tem que perder a razão, às vezes, e trabalhar o objetivo. O processo, né? O processo dói. Mas deixa eu falar para você uma coisa: ou você vai mudar, vai viver o processo e Deus vai fazer uma transformação tão grande na sua casa, com fé, com perseverança e obediência, ou então você vai ver na nossa vida, vai pensar vocês que foi fácil o processo. Não foi fácil. Eu tive que engolir ego, o meu eu, os meus traumas, os meus medos. Eu tive que me ressignificar e falar assim: eu tenho uma mulher, eu tenho uma família. Eu preciso entender o que é isso. Porque nós não vivemos muitas vezes porque nós não entendemos quem nós somos. Nós somos uma família. Nós somos algo, plano de Deus na nossa vida. E Deus escolheu vocês, ele não errou o seu cônjuge. Porque uma vez eu orava para o Senhor, falei: Senhor, o Senhor me permitiu errar. Eu casei com uma pessoa que não tem nada a ver comigo. E ele falou assim: você não sabe amar. Carrega a sua cruz. Carrega a sua cruz. Não, Anule-se a si mesmo. sou eu a cruz Não. dele. Foi assim: anule-se a si mesmo, Não, negue-se a si mesmo. negue-se a si mesmo. Eu tive que negar a mim mesmo e aprender a amar o amor de Deus. Aí eu tive que descobrir que no amor de Deus eu preciso ter fé. Por quê? Porque às vezes eu estou mudando, mas ela está em processo. Fé. Nós precisamos obedecer a palavra, porque obedecendo a palavra, nós conseguimos ter uma ação aqui na terra para mover os céus e mover o seu cônjuge. Não queira mudar o seu cônjuge. Aula da semana que vem, amados do céu, eu vou dar 5 exercícios para vocês. Vocês vão pular da onde vocês estão aí, vão falar assim: esse pastor é louco, mas eu vou falar uma coisa para você. Precisa viver para vocês viver um milagre. A semana que vem é mais 5 exercícios. Nós vamos já alcançar 10, mas é uma das aulas mais importantes que tem, porque você não vai conseguir mudar o seu cônjuge, mas você vai conseguir buscar do Espírito Santo de Deus o caminho para que ele possa mudar, moldar o seu cônjuge ou você para o plano de Deus. Amém? Nós estamos numa caminhada e nós estamos na segunda semana. Nós estamos só na segunda semana. Eu falo que o meu telefone está à disposição, estou focado em vocês essa semana.
A pastora está focada em vocês essa semana e olha que nós temos muita coisa para fazer, mas nós entregamos a nossa vida essas 5 semanas para o ministério que o Senhor nos deu. Amém. Glória a Deus por isso.